Olá, pessoas lindas, maravilhosas e poderosas! Seja muito bem-vinda ao Ela Quer. Ela Pode. O podcast onde querer é poder. Amiga, um dia a gente chega lá, Tamo né? lá, A gente consegue. Seja muito bem-vinda. Já quero começar agradecendo a você que está do outro lado da lente. Obrigada por estar aqui com a gente durante a semana. Não sei em que momento você está, se você está no Spotify, se você está no YouTube, mas já chega dando like, já chega dando estrelinha, já dando, colocando lá, indicando quem você gostaria de ver aqui também, porque você sabe que o Spotify é o único lugar que eu abro para que você indique o nome da pessoa que você gostaria de ver aqui. De repente é você que gostaria de vir, então coloca lá que a gente está interessado em saber a sua história, pode ter certeza. Exatamente. E também, se você já está aí nos acompanhando, não esquece, compartilhe os nossos vídeos, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando uma amiga, ajudando alguém aí que possa estar, com certeza, passando por algum momento e também vai se identificar aí com Ela Quer, Ela Pode. Afinal, se ela quer, ela pode, né? Não esquece também de nos seguir no @elaquerelapode, no Instagram, no Facebook, no TikTok, nos ouvir lá no Spotify. E claro, se não se inscreveu ainda no nosso canal aqui no YouTube, já se inscreve, por favor. É, isso aí. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos falar aqui do vinho de lata, que já está na minha frente. Vinho de lata, gente. You Can, aquela medida certa para você que tá aí no seu momento de relax. Tá sozinha, não quer abrir uma garrafa, esquecer, virar vinho lá na sua geladeira? Abre a sua latinha, coloca aqui na sua taça a medida exata. Aqui, ó, gente, coloquei uma latinha inteirinha aqui. E vai curtir. Como é que você vai encontrá-los? Aqui nesse QR Code que apareceu no cantinho esquerdo da tela. Entra lá, conhece o Instagram deles, chama por lá e, claro, já fala que você veio através da Ela Quer, Ela Pode, que com certeza as meninas vão te atender lá e te dar um desconto maravilhoso. Exatamente. E também, né, se você gosta de viver, não esquece, né, óculos LTM, para você que gosta de viver. Aqui embaixo também você encontra o site, aqui em cima encontra o QR Code. Você vai encontrar um modelo do seu gosto, da sua cara, enfim. Algum deles vai combinar, né? Eu tenho certeza, óculos para modelos masculinos, modelos femininos, e ainda tem abas lá com preços super acessíveis, você pode ter vários, né? Você nunca vai ficar enjoado de usar o mesmo óculos. Com certeza. Vocês viram que nós estamos abrilhantadas hoje, gente? Nossa. Pensa nessas joias. E assim, a gente veio, porque o tema hoje, né, vocês vão gostar. Logo mais a gente vai falar. Nós estamos com arquétipos de cores aqui. Ela está com arquétipos de símbolos. Nós estamos muito felizes aqui hoje com um arquétipo. Mostra aqui esse... Hoje, por favor, Lara, né? Lara, nossa integrante aqui, por favor, hoje você se esforce e dê o close, porque essa joia merece, né? Lindo. Olha, gente, que lindo. Né? E não só ela, os brincos. Então, olha, eles se complementam, né? E nós vamos falar muito de arquétipos, de simbologia. E a borboleta, a gente sabe que... Inclusive, nós temos uma história, né? Algumas histórias fortes com borboleta, né? Que vai ser muito bacana a gente conversar aqui, né? E aconteceu muita mudança na vida dela depois que a borboleta pousou, lembra? Exato, lembro. A borboleta e o peixe no mesmo dia. Nós vamos descobrir. Porque alguma coisa tinha. No mesmo dia, uma borboleta posar no celular e um peixe do nada aparecer na minha frente, alguma coisa tinha, né? Joias de Ara, QR Code aqui no seu cantinho da tela também, lê, conhece lá a Nádia, chama a Nádia. Se você tem aí uma joia que talvez você queira reciclar essa joia e transformar num arquétipo de seu desejo, você pode fazer isso também. Exato, né, amiga? E também a Jara tá com joias agora de uma nova coleção, né? Então ela falou pra nós ali, nós conversamos um pouquinho antes aqui do episódio, ela falou que tem várias coleções que conseguem se complementar. Então, se você talvez já tem uma joia e quer dar um up, compor assim como a Má tá hoje, passa lá na Jara, fala com a Nádia que ela vai ter a joia perfeita. É isso aí, exatamente. E os nossos apoiadores, né, amiga? Com certeza. Nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso, Cristal Podcast, o único podcast dentro de um shopping aqui na capital do Paraná, Curitiba, terra do pinhão. Que delícia. Ai, eu adoro a minha cidade, sabia? Eu tô começando a gostar, assim, não sei se é porque é frequência. Eu tô achando interessante também. Não, mas né? Vamos falar sério, né? Muito bacana a gente chegar aqui. Gente, a gente vende mala. Vocês devem ter visto aí por aí nos nossos reels, quem acompanha no Instagram. A gente vende mala, vende bolsa, só não vende cuia, mas no próximo eu vou trazer a cuia, né? Pra falar que a gente vende mala e cuia. Então, a gente vende mala, vende tudo que tem, né, possível. Porta-mala cheio do carro, a gente para aqui na frente, sobe no elevador e chega aqui. E a equipe nos aguenta, né? A equipe nos aguenta, né? Que é o melhor. Exatamente. Agradecer também a X-People e a Fatoron aí, que trabalham com marketing da área da saúde e marketing médico. É isso aí. Ai, que delícia. Você deu o like, amiga. Você tá todo esse tempo aqui, né? Você tá no gravado, vai que não quer perder a publi, pula, né? Vamos ser sinceros. Vamos lá. Agora vamos para os convidados. Quem que é a nossa convidada de honra? De verdade, gente.
a partir de hoje, ela tem uma playlist exclusiva É, aqui nós nesse canal. decidimos que nós vamos dedicar uma playlist a ela. Ela é uma necessidade pública, tá? Nós estamos aqui com a doutora Lucimara de Moraes, a nossa filósofa que a gente ama Maravilhosa, tanto, que tem né? tanto conhecimento e principal neurocientista, né? Exato. Aí, tá aí coisa difícil de né? entender o ser humano, né, Exatamente, amiga? né? A gente até estava conversando, né, que tem coisas que basta entender a mente, né? O problema é entender a mente, né? Esse é o grande problema, né? Lucimara, Lucimara, bem-vinda. bem-vinda! Ei, obrigada, meninas, pela oportunidade, pelo convite mais uma vez. E é uma alegria estar aqui conversando com o público e também prestigiando vocês nessa gravação, nessa temporada, e temporada nova, né? Então, essa temporada, na verdade, você vai dar o novo ciclo pra Uau, ela, né? É um uma novo playlist ciclo. nova, um novo ciclo, a responsabilidade. Gente, porque você é uma pessoa que traz isso pra gente. Você Ah, traz que uma boa legal. energia. A gente tem Que bom, vontade que bom. de fazer acontecer olhando pra você. Isso é Você ótimo. já é um arquétipo pra nós, né? Eu acho que você é um arquétipo de figura. Não sei se existe isso. Tem É. arquétipo de como é que eu chamo? De personagem. Ah, você é, então. Depois eu mostro pra vocês no meu celular qual Ai, que é o gente. arquétipo de personagem que eu estou utilizando há mais de ano. Olha! Ah, é mesmo? Ai, Pode curiosidade. utilizar tanto tempo? Pode. Nesse caso, sim, porque eu estou entendendo que não está na hora de trocar ainda. Mas nesse caso, né? Deixa eu te dar uma introdução Claro, para você claro. saber, assim, até a pressão que nós recebemos foi forte, porque a gente tem a comunidade, a gente tem o Ela Quer, Ela Pode, que é uma comunidade, mas nós temos o Social Magic, que é onde a gente faz encontros semanais 2 vezes na semana, toda quarta, todo sábado. E eu postei uma foto na minha rede social no meio do bambu, né? E com um chapéu na cabeça. Tá. E falei, gente, tem um arquétipo aqui, tem 2 arquétipos escondidos aqui. E como a gente só estuda um tipo, né? Um tipo de arquétipo, mais comum. Ficou todo mundo na dúvida quando veio a Clebiane, que entendia um pouco mais e acertou na tampa, né? Todo mundo, como assim, Clebiane? Pressão na aula. Eles queriam saber mais. Eu falei, gente, eu não sou a pessoa que vai saber explicar isso. Então, eles tragam a pessoa que nos explica o que tá acontecendo, que eu só achei que tinha 12 arquétipos. Como assim? Vamos lá, então. Pearson foi uma das pessoas que trouxe esses 12 arquétipos de personalidade. Então, ele trouxe a literatura disso, escreveu sobre isso, só que os arquétipos de personalidade acabaram ganhando fama devido às marcas utilizarem. Se você for ver, a Apple utiliza um arquétipo de personalidade para comunicar com o público dela, a Nike utiliza outros. Então, as grandes marcas começaram a utilizar esses arquétipos de personalidade. E quando uma grande marca funciona e dá certo, em termos de marketing mesmo, os outros vão atrás para estudar e entender o que é que funcionou ali. Então, eles foram buscando entender que esses arquétipos que houve nessa literatura de Pearson falava sobre as personalidades dos clientes deles. Então, com que público eles queriam se comunicar. Para se comunicar com o público adequado, eles utilizavam esse arquétipo de personalidade. Só que só se falava de arquétipo de personalidade. Hoje em dia, se você procurar sobre arquétipos, é o que mais vai aparecer. Tá cheio de profissionais falando sobre arquétipo de personalidade, seja para o trabalho, seja para uma marca, seja para uma empresa. Uma avalanche. Nossa, é só o que tem. E a maioria das pessoas acha que são só os 12 arquétipos e acabou. E não é? Tem uma infinidade de imagens, de símbolos. No livro que nós fizemos e no treinamento que nós catalogamos, quase 200 imagens e símbolos arquetípicos existem, que já eram usados desde os antigos egípcios. Então é uma coisa, assim, muito antiga, não é nada recente. Só que também tem as imagens de cores, as imagens de números, as imagens... aliás, os arquétipos de números, de figuras, de cores. Então tem uma série de informações arquetípicas que não são só as personalidades. Fora os arquétipos de personagens, que aí, como você falou, aquela pessoa ela tem uma personificação arquetípica, então aquela pessoa ela te traz uma informação. Por exemplo, vocês já assistiram aquele filme? Com certeza vocês já assistiram. Diabo Veste Prada? Ah, sim. Meryl Streep, ela é a personificação da Miranda, por isso é óbvio, mas que aquele é um arquétipo de personagem. Então, se você gosta daquele personagem e quer se identificar e extrair a informação arquetípica daquele personagem em si, daquela pessoa, seja profissional que ela era ou a carrasca que ela era, né? Porque aí tem um lado sombra do arquétipo, a figura daquele personagem vai ser ativado para você nesse sentido, que é o que eu uso no meu celular e depois eu vou mostrar para vocês. Não o da Miranda, né? Ai, Porque da meu Miranda eu não Deus. aguento. Da Miranda eu não dou conta. Então, a gente tem infinitas possibilidades, Várias, né? Porque várias. se a gente juntar os arquétipos de personalidade, mais
mais cores, elementos, que nem você falou, Uhum. né? São inúmeros. E por isso que a gente bate tanta tecla, né? Que profissionais mesmo da mesma área, do mesmo assunto, eles se diferenciam em várias Nossa, coisas, quando né? ela Muito, começou a falar da muito. marca, a Lucimara tem esse poder, né? Falar e na cabeça da gente fica com um turbilhão. Uau, É, é por isso a legal. gente tem que se segurar, né? Porque senão a gente vai, né? O assunto vai. É. Bom Eu saber. lembrei daquela marca de café que tem uma sereia, que é aquele café bem famosinho. É, O Starbucks? Starbucks. Ah, eu fiquei, ué, café de sereia. Eu tomo café e não vi nenhuma sereia. Ah, É, agora a eu sereia sim, toda, né? verdade. Toda Ela é uma com sereia elementos. saindo da água, daí aparece o seio dela saindo leite. Uhum. Da sereia que cai e vira água e ela tá no mar do leite dela. Tá vendo? Uhum. Quanta informação em uma única imagem. E eles falam tudo sem falar nada. Isso. É bem isso. E É. esse é o objetivo, não só da logomarca, mas principalmente E do ela tem- arquétipo que ela se E correlaciona. veja, Correlaciona. como a gente tem coisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, entende e Aham. que não sabe, né, quase nada. Eu tenho essa sensação, porque, É, sei que quando- nada sei, bem isso. né, porque eu tava lendo sobre a Starbucks e eles colocaram que é um arquétipo de personalidade, eles são exploradores. Uhum. E depois, agora ela falou sobre né, o símbolo, daí já veio a sereia. Como eu já estudei, eu falei, meu Deus, o que tem a sereia e o leite? Viu? É. E tem Tem mais tudo de a ver. 200, né? Tem muitos, tem muitos. Por exemplo, a Land Rover, ela tem a pegada, né, do arquétipo do explorador, que é esse mesmo que você falou. Porque as caminhonetas, principalmente a caminhoneta Discovery, aquelas outras que são mais robustas, elas são para as pessoas que gostam de aventura, de se aventurar, de explorar. E aquele é o público deles. A Volvo já tem outro arquétipo, que é o da É segurança. o cuidador, né? Exatamente, o Aham. cuidador. A gente fez um trabalho justamente focando na Land Rover, Uhum. né, um trabalho grande, e na Volvo. É bem E isso. aí, quais são os outros elementos ali que trazem essas diferenciações, assim, que a gente pode falar, até pra gente trazer um pouco de coisa mais palpável, né? Porque tem muito disso. Eu acho que a dificuldade dos nossos alunos lá tá muito nisso, né? Uhum, Como é que a gente consegue enxergar isso? Porque é uma coisa muito subjetiva, né? Sim, Fala sim. um pouquinho pra nós isso. Tá. Uma das coisas que eu sei de marca é que, como são 12 arquétipos de personalidade, Uhum. a marca, ela geralmente vai flutuar entre as 3 principais. Então, é como se fosse um tripé. Entre essas 3, elas serão destaque, mas tem uma que é soberana. Então, se você for ver na própria pirâmide, Isso sempre mesmo. tem uma que ela é a principal. Então, aquela é a soberana, as outras são as intermediárias e as demais provavelmente não vão se destacar. Então, a atenção da marca ela tem que ser entre esse tripé e principalmente entre a soberana. Ah, mas vamos supor que aquela marca tem um arquétipo do governante e aí mais um arquétipo do sábio e assim por diante. Vai ter sempre um que ela vai dar o maior destaque. E aquele ali que vai trazer a maior fatia do bolo para aquele negócio ou para aquela marca ou para aquela empresa em si. Mas ele sempre vai ficar entre essas 3. E o ideal é descobrir o que é que essa marca comunica, para quem ela quer se comunicar dentro desse tripé. E é aquele ali que ela tem que marcar presença, porque é ali onde ela vai se destacar. A bandeira Sabe que o que, ela eu, crava é o que eu aquela. falei pra eles, inclusive, que a gente estudando, e depois eu quero que você fale um pouquinho sobre o teu livro, eu quero que todas tenham acesso ao livro, você me Sim, fala sim, como é que sim. vai ser isso, né? Onde que vai adquirir, se vai Sim, ter sim, como, sim. porque é algo que a gente não encontra na internet, viu? Não Verdade, encontra. Não encontro. Não É encontra. muito pouco. Tá, É. não encontra, vai encontrar você falando, Uhum. vai encontrar o teu Verdade. livro, né? E quando a gente faz um projeto, que a gente trabalha a parte do arquétipo de personalidade, a gente sempre indica elementos, assim, que a pessoa pode usar dentro do objetivo do projeto. Ah, Tá. eu quero crescer, eu quero fortuna. Engraçado, né? Mas Sim, tá, sim, tá sim. tudo conectado. Sim, tudo. E pode ser que aquela empresa, a gente deixe sugestões de mascote. Uhum. Então, a gente gostaria de usar isso também. É possível? Você acha que Sim. faz sentido usar como mascote? Faz sentido. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, foi bem negativa, eu conto isso para os alunos. Acho que até citei isso no livro, se não me falha a memória, né? Salvo engano. Teve um tempo em que eu tive uma falência muito grande, assim, na minha empresa. Foi uma das maiores correntes que eu carreguei na vida, foi aquilo. E eu entrei em um outro negócio. E esse outro negócio eu não dominava, era um negócio que não tinha nada a ver comigo, alimentação, fast food, totalmente oposto. Mas como eu era empresária, então o empresário ele não se importa tanto nisso, ele quer que a coisa funcione. E como eu era muito metida e ainda sou, mas na época eu era pior, eu era mais metida a criar as coisas, mesmo não tendo muita criatividade, eu quis criar a logomarca.
Então, fui criar a logomarca dessa empresa e sabe aquele desenho da vaca e o frango? Não sei se você já viu, da minha época, né? O desenho da vaca e o frango. Mas quem for aí da época, ou coloca no Google vaca e o frango. A Larinha, coloca na É. edição aí, por favor, Larinha. Eles são um desenho que eles são irmãos. A vaca é irmã do frango. E Uhum. aí, se não me engano, o frango é o irmão mais velho. Uma coisa assim, muito louca, sabe? O frango, ele é completamente doido da cabeça. E aí, ele tem aquela figura bem louquinha Uhum. e o franguinho. E esse franguinho fez parte da logomarca, de todos os folders, os cartões de visita, tudo da empresa. Eu Uhum. achava uma gracinha. Depois eu descobri que a galinha, o frango, são animais de abate. Então, eles são arquétipos fraquíssimos. Ah, é. Não tem como colocar uma coisa dessa em uma logomarca, a não ser que se eu soubesse disso, eu teria feito. A não ser que ou eu elimino aquela logomarca fraca, Uhum. ou eu tento ponderar e coloco uma outra mais forte para dar aquela equilibrada. Eu não sabia Uhum. disso, então ficou só aquela galinha Puxa maledeta. Hum. Não deu 6 meses, o negócio ruiu completamente. Nossa. Hoje eu entendo. mas Nossa, não sabia na arrepiei. época. Eu lembrei um negócio que vendia frango lá em Paranaguá, que o símbolo era uma galinha. Tem Faliu. vários, né? Vários negócios de frango. Frango frito, hoje, se tu entra no iFood, tem, né? Tem. E muitos com franguinho. Um franguinho. Mas Um pode franguinho. ver, a maior marca de frango frito não tem frango Não na tem frango. logomarca. Ela tem outros aspectos e outras informações, mas não o da galinha. E eu não sabia disso na época, achava bonitinho, fofinho, ficou aquela coisa. Hoje eu olho para aqui. Claro, não estou dizendo que o negócio tenha ido para o beleléu só por causa da galinha. Podem ter sido vários fatores, entre eles a nossa responsabilidade, minha e do meu marido, porque não deu certo para nós. Só que aquilo com certeza teve uma contribuição, teve um peso. E não precisava ter sido daquele jeito se eu tivesse as informações necessárias que eu tenho hoje. Então, Com quando certeza. você perguntou, na logomarca, é necessário tomar um cuidado com a logomarca que você está colocando na sua empresa e saber que elementos tem ali e como eles contribuem para aquele negócio. Por exemplo, tem pessoas que olham para isso e pensam assim, eu vou colocar o arquétipo da águia. Não faça isso. O arquétipo da águia não pode estar em local público. A cara da Marcela. Não pode estar em local público. É mesmo. Não. Por exemplo, se você tem um estabelecimento, vamos supor que Uhum. vamos colocar agora uma mesinha aqui e vender os produtos. Ok, Uhum. as pessoas vão chegar para comprar. Se eles se debatem ou se eles se deparam com uma águia, o público vai embora. Então, ele espanta o público, porque é um arquétipo muito forte. Não é Quer qualquer dizer, é pessoa forte. que lida bem com aquela informação. É inconsciente, ele não vai raciocinar, ele não vai saber o porquê, mas ele não vai entrar na tua empresa. Ou quando ele entra, ele se afugenta. É, porque olha só que legal, né? Eu gosto de. Raciocinando. gosto de ir lá, né? A águia, se tu for parar pra pensar, se tu é uma pessoa que tá com problemas, tu tá meio down, se tu tá pra baixo, tu te depara com uma águia, tu diz, não, tipo, Sai eu não correndo. Exatamente, sai correndo, porque dá aquele conflito, tipo, mas, tipo, a águia é um bicho, né, um animal forte. Eu tô aqui passando por esse problema. Eu nem quero chegar, porque eu não vou ter cacife, digamos assim, Sim, pra bem pra usar isso, ou estar ali, ou, É. sabe, ou querer competir com quem tá vendendo aquilo ali, porque aquela pessoa deve ser melhor que eu. Uhum. Acho que Lu, deve passar tudo explica isso, né? isso pra nós, Passa. porque você falou que isso vem desde o Egito, né? Uhum. Então, como que, de forma É inconsciente, inconsciente, o que É. acontece? Eu digo que é uma porta aberta para o inconsciente. Então, não é uma porta que você tenha que abrir, ela está aberta. E ali vão passar essas informações dos arquétipos. Claro que, hoje em dia, na indústria cinematográfica, é utilizado e conhecido como mensagem subliminar, que também são informações que o consciente não dá conta de interpretar, mas o inconsciente interpretou. Porque é algo rápido, e a nossa mente ela é muito rápida, não processa as informações tão lento assim. E tendo a imagem ali, ele vai processar e o resultado vai ser o mesmo. O que acontece com essas imagens? Só para Isso. nós voltarmos umas casinhas. Isso mesmo. O arquétipo, ele é responsável por ativar, por produzir os neurotransmissores. Neurotransmissores são normais, qualquer pessoa produz, nosso cérebro faz isso o tempo todo. Só que determinados arquétipos, como o da águia, coruja, arquétipos fortes, eles produzem mais neurotransmissores, em maior quantidade. Então, por isso que às vezes a pessoa não aguenta, porque aquele pico realmente é fora do padrão dela. Então, imagina uma pessoa assim que está na ansiedade, na depressão, de repente para baixo, com um arquétipo muito forte, é como se é o equipamento de 110 que você coloca no 220, ele não aguenta, ele vai estourar. E essa quantidade de neurotransmissores muito forte, muito acelerada, é o que o arquétipo produz. É por isso que eu falo para os alunos, tenta não entrar com um arquétipo muito forte no início, ou quando você começa a estudar isso, porque ele
ele pode te dar efeitos colaterais. Claro que tem um lado sombra, todo arquétipo tem um lado sombra. Borboleta nem tanto, né? O que é um lado sombra? Desenha pra nós o lado sombra. Aí eu tenho o lado sombra das borboletas. Eu não consigo imaginar ela dentro daquele casulo sem ar, encolhida ali, naquela transformação, deve doer isso. E ainda vai criar asa numa lagarta, né? Não deve ser fácil. É um processo chato, né? Mas o que é essa sombra exatamente, assim? O lado sombra seria a parte ruim, a parte negativa de algo bom. Porque tudo no universo tem dois lados, né? O bom, o mal, o preto e o branco, é comum. Então, o lado sombra do arquétipo, ele se produz. É igual um remédio que você toma, o remédio te ajuda com a dor de cabeça, mas te dá uma dor no estômago. Aí você tem que tomar um outro remédio para tirar aquela dor de estômago. Então, você vai utilizando, dá para combinar arquétipos para que o efeito sombra vá sendo diminuído e você tenha mais os benefícios do que esse lado mais chatinho, então, por eu exemplo. Entendo que antes da gente trabalhar os arquétipos, a gente tem que entender Tem deles, que entender, né? tem que entender. Um exemplo bem comum do lado sombra, que eu brinco em casa, é que quando a pessoa usa, não é para todos, claro, mas, por exemplo, alunas minhas já relataram, eu usei o arquétipo do cavalo e saí dando patada em todo mundo. Então, o lado sombra do arquétipo do cavalo é a falta de paciência. E aí, essa sensação que você tem de não tem paciência, que você está patada em todo mundo. É o arquétipo que está produzindo resultado para você. Então, mas o cavalo dá patada? Pois é, mas é o que eu sou uma pessoa já delicada de natureza, né? E eu tô trabalhando de frente para um cavalo, assim. Tá. O cavalo tá lá, então. Mas eu não sabia desse lado sombra. Tem. Claro que não é como se todas as pessoas reagissem ao lado sombra da mesma forma. Algumas vão reagir de uma maneira, outras vão reagir de outra. Mas, como você mesma comentou, que é o teu jeito, que é a tua forma, então provavelmente isso não te afeta. E também não afeta as pessoas que estão à tua volta. Já estão acostumados, né? Eles já sabem que é assim, então tá tudo bem. Mas vamos supor que uma pessoa começou a utilizar um arquétipo sem saber, e ela começou a mudar muito o jeito como ela se comporta, quem tá em volta vai notar e vai ficar complicado. Teve um tempo que eu usei um arquétipo de personagem de Barão de Mauá. Eu não sei como era a personalidade dele, a característica dele, mas eu fiquei muito esquisita. Bem estranha, assim. Mas como é que é? Daí eu pego uma foto do Barão, vou lá, vou imprimir a foto do Barão, vou colocar na minha parede? E aí você já começa a ativar o arquétipo a partir do momento que você tem contato visual com a informação. E eu tenho que olhar todo dia? Não necessariamente que você tenha que olhar, mas se ele está ao teu alcance, fatalmente você vai ver. Digamos, o exemplo que você deu do cavalo, que está no seu ambiente, querendo ou não, você vai ver ele. Ou do meu celular, querendo ou não, vou abrir e fica ali, não tem como escapar. Então, só o fato de estar ao teu alcance de visão, você já tem um contato. Tá tudo interligado, né? Aquela questão de quando a gente quer atingir algo também, ficar visualizando, ficar vendo, aquilo vai ativando na nossa mente, né? Aquela memória, né? Eu acho que bem isso. Então, a Cleópatra, que eu fiquei no Egito, eu tô parada lá no Egito, quando ela usava aquelas cobras, aquelas coisas na cabeça, tudo isso, será que elas faziam de forma inconsciente? Tudo isso tem era? símbolo. Eu acredito, claro que não tem informações dessa época, mas eu acredito que eles sabiam o que estavam fazendo. Porque se a gente for ver, era um povo muito rico. Demais. Tinha toda uma cultura, uma história, eles tinham informações que a gente O que a cobra não traz, sabe. assim? Tem essa informação? Porque pra gente raciocinar, o que eles estavam querendo passar com aqueles bichos, com aquelas... A cobra, ela tem a ver com o poder, tem a ver com a cura, tem a ver com esses elementos de transformação, de transmutação também. E astúcia, né? Astúcia, o bote na hora certa, a jogada certa. Lá então, é tudo de ouro, amigo, tudo dourado. Bem estratégico também, né? E a gente percebe certos símbolos, como por exemplo o da coruja, que hoje é o símbolo do conhecimento, que é um arquétipo forte, que é um arquétipo da autoestima, mas também relativo ao conhecimento, que é a marca registrada da educação, da filosofia, é verdade, das bibliotecas. Na corujinha sempre com o chapeuzinho de diploma, né? Tem E a cobra na saúde. É a cobra na saúde, exatamente. Né? Porque ele traz esse aspecto. A Cleópatra, ela tornou-se um arquétipo de personalidade. Aliás, personalidade não, de personagem, por conta da força e da informação que essa pessoa passava e passa até hoje. Só que infelizmente, o da Cleópatra tem muito mais a ver com a conotação sexual do que se imagina. Porque, claro, ela não era só uma figura muito bonita e que
seduzia os homens. Ela também falava vários idiomas, ela também era uma pessoa super estrategista, super inteligente. Então, tem esse lado. Mas o sombra da Cleópatra é a parte sexual. Então, vamos supor que uma pessoa imatura ou uma mulher que só quer seduzir os caras, ela não vai saber lidar com esse lado sombra, porque aí ela não vai conseguir se dar bem em relacionamento nenhum, ela não vai ficar com... Não vai ser algo sério, vai ser algo passageiro. Aí pode ser que ela reclame, diga assim, nossa, ninguém quer nada com nada comigo, porque você está utilizando o arquétipo errado. E esse lado sombra, ele sempre é o mesmo ligado àquele arquétipo. Ou, Sim, tipo assim, se sim. eu usar e amar o mesmo, ela pode manifestar um lado sombra diferente ou sempre o mesmo, então? Porque nós temos Geralmente- personalidades diferentes. Não, geralmente ele pode manifestar lados sombras diferentes, Uhum. resultados também diferentes, porque cada pessoa é individual. Uhum. Então tem que levar em consideração o indivíduo. Teoricamente falando, se você for olhar o arranjo todo, são Isso. sintomas parecidos, sim, Aham. tanto para o arquétipo ativado quanto para o sombra. Mas cada pessoa vai reagir de uma certa maneira, porque Uhum. cada indivíduo é único. Né? Então, se Uhum. disser que as duas vão ter o Sim, mesmo resultado, mesmo. eu tô mentindo porque vocês não são iguais. Aham. Então, a gente... que eu tô aqui tentando trazer como a gente estuda o de personalidade, né? Uhum. Isso é bem legal, porque, por exemplo, agora eu tava fazendo um do mago, né? Do Uhum. médico mago. Uhum. E, só que assim, aí tem o tripé, que ele, né? Ele manifesta muito a questão do cuidador, né? Uhum. Tanto que ele, no briefing, ele disse, eu sempre, desde pequeno, ouvi primeiro os outros, primeiros outros, Ah. primeiros outros. Então, aquilo ficou na mente dele, Uhum. né? Eu tenho que cuidar primeiro do outro, depois de mim. Uhum. Apesar de que ele tem esse lado, assim, ele é integrativo. Tá. Então, ele tem esse lado, assim, tipo... Eu não sei o que, eu vou misturar com o que, mas eu vou misturar e eu vou resolver teu problema. Mais ou Uhum, menos assim, que é uhum. aquela coisa de, tipo assim... Uhum. Ele falou no briefing também uma frase dele assim: olha, as pessoas, elas nem sabem exatamente o que elas estão, o processo que elas estão passando aqui comigo, né? Porque não vai entender a parte técnica dos hormônios, das vitaminas, mas em 2, 3 meses elas estão aqui radiantes e felizes. Tá vendo? Então, tipo, ele tem todo esse lado, né, misterioso, Uhum. mas ele tem essa parte do cuidado. Então, a gente tava pensando, por exemplo, ele não consegue usar roupas. Assim, mais escuras, né? Aqueles Sim, tons sim, mais sim. sombrios, digamos assim, que geralmente um mago usa. Aham. Ele vai usar mais a parte do cuidador nessa parte. Com certeza. Então é isso que a gente pode fazer, trazer os elementos, é mais ou menos nesse contexto Exatamente. todo, assim. É, exatamente. E Uhum. pode ver que até no briefing dele, ele consegue identificar, e você também conseguiu identificar, Uhum. pelo menos 2 arquétipos. Aham, sim. Então, esses 2 que estão ali bem próximos um do outro, pode haver um terceiro. E aí, um deles vai se destacar, que provavelmente seja o do cuidador, até para aproximar com o público que ele tem. Sim, né? Uhum. Porque isso gera muita dúvida, né? As meninas lá, as nossas alunas, principalmente, gera muita dúvida nisso. Uhum. Ai, mas Demais, agora, qual elemento, demais. qual isso, né? Aí a gente, calma, que a gente vai trazer uma pessoa que vai clarear tudo isso pra gente. Como é que vai Mas, funcionar, Lu, né? deixa eu te falar que não sei se é coincidência, Tem que né? estudar, Ou amiga, não, vamos mas ter que enfim. estudar. A Lu está com uma borboleta maravilhosa no pescoço. E eu bati o olho nessa borboleta aqui. Gente, então, que assim, isso. por favor, Lu, nos fale um pouco mais da borboleta. Vamos lá. Essa borboleta linda. Ela tá com vários, na verdade, né? eu tô ali com na alguns, pulseira. Olha Esse ali, ó. aqui é mais Ai, um nossa, também que da lindo. coleção. Eu vejo dourado na Esse aqui. unha, eu vejo É. a onça, eu vejo muitas coisas. É que a Muita. porcina em mim, ela não sai do corpo, não tem jeito. Eu tenho que tomar cuidado pra não exagerar. Mas tá meio exagerado já. Mas Nos vai. fale um pouco, então, dos que você está aí hoje. É esse daqui que é basicamente do jaguar, né? Uhum. Só que também considerado como leopardo, Levanta onça. aqui, ó, pra aquela Aí, câmera conseguir verdade, pegar lá, ó. verdade. Aham, Então, é. ele tem muito a ver com a astúcia, com a estratégia, com a velocidade, principalmente. Aquela pessoa que sente que ela não consegue entregar as coisas na data, que ela está com desânimo, que ela está sentindo Olha só. meio para baixo, ela pode entrar com um arquétipo tanto de leopardo, quanto de onça, quanto de tigre. Todos eles têm essa informação da velocidade, da rapidez, da astúcia. E pode entender que o próprio animal, ele calcula bem a presa, ele calcula o ataque que ele vai fazer, então ele tem essa coisa bem estrategista. O sombra desse arquétipo, nesse caso, é também a falta de paciência, né? Porque como ele só quer saber de calcular e de agarrar a presa, então o resto para ele não interessa muito. Então, ele não é muito... Ele é 8 ou 80. Ah, eu tô me esse é identificando com os arquétipos. Eu tô aqui. Esse é um lado chato. Mas a borboleta que vocês comentaram, a borboleta geralmente não tem um lado sombra muito forte, porque ela é um arquétipo muito tranquilo nesse Fofinho, sentido. né? Ela Ele é um fofinha. arquétipo pra Aham. iniciante. Isso, ele é Aham. bem soft, assim. E ele é a transformação, porque nós Uhum. sabemos qual que é o processo que a lagarta se transforma em borboleta, mas tem essa catarse, que a transformação da lagarta em borboleta é a catarse, que nós chamamos, e ela pode ser dolorosa, sim. É. Ela pode ser demorada, ela pode ser chata, ninguém quer.
essa parte. Porque é uma parte limbo, não acontece nada ali. Mas o importante é no que ela se transforma. Porque é aquilo ali que importa. A lagarta vai ficar para trás. Ai, O arrepiei casulo até. também. Mas o que importa é no que ela se transforma. Então, a borboleta ela é sempre muito boa para uma mudança. Vou me mudar de casa, vou mudar de Gente, trabalho. olha só. Uma transição de carreira excelente. É um arquétipo excelente para salão de beleza, para estética, para clínica Olha. cirúrgica. Porque a pessoa que entra e faz uma cirurgia, ela quer transformar algo nela, né? Na autoestima, no corpo e afins. Então, tudo que tem a ver com uma modificação, o arquétipo da borboleta está muito alinhado. Que legal, né? Então não foi por acaso que aquela borboleta, né? Com certeza. Quem não viu o nosso primeiro episódio, a gente Volta colocou, né? Volta lá, Uhum. porque, inclusive, quando a gente começou, a gente falou que foi 2, 3 dias depois que a gente voltou da praia, e naquele dia a borboleta tava com o celular na beira da praia, a borboleta pousou no meu celular. Uma borboleta muito diferente, uma borboleta Legal. escura com uma bolinha branca. Tá. Borboleta bem escura com uma bolinha branca, assim, bem diferente, né? Disse assim, parece até a câmera do celular atrás. Muito, muito estranho, assim. E ficou caminhando no meu celular. Nossa. Caminhando, ela não voou, né? Vamos Tanto que eu embora, chamei vamos Tanto que eu chamei todo mundo, olha aqui, olha aqui. E ela ficou ali Ela queria um ficar tempo ali. E depois ela saiu e nós ficamos, né? O que será aquela borboleta, né? Já era a transformação acontecendo. Aham. pra você. E o Muito peixe? Logo em seguida. Um peixe que não saía lá do beira da água, o peixe no pé dela. Peixe é dinheiro, né? Olha. É dinheiro, é multiplicação, é algo que você Ah, é compartilha. verdade. É algo que se Verdade. transforma em maior. Aham. É bacana, peixe é ótimo. Tanto é que os arquétipos, eles não são nada novidade, como eu falo. Sim. Porque se você for procurar na Bíblia, você vai Eu ia encontrar Agora, o várias peixe é informações o como símbolo essa. de multiplicação Exatamente, na Bíblia, é. né? Os peixinhos que né, se multiplicaram. Enfim. O peixe, o trigo que é feito pão, que aparece tanto na Bíblia, tanto nas histórias, ele é arquétipo de prosperidade, de abundância, Isso, a gente de usa muito, né? fartura. Até nos arranjos de final de ano, bota trigo em cima da Exatamente, mesa, né? E o bambu? E O o bambu? E o O bambu na história. O bambu, ele é crescimento, porque primeiro o bambu cresce para baixo, depois ele começa a estrutura subir. Então, ele é um arquétipo de crescimento, de força, fortalecimento também e de prosperidade. De abundância. É ótimo. Eu tenho em casa, adoro, não fico sem. Só que eu tenho que esconder da minha gatinha, porque ela não pode ver um bambu lá que Vale vai Adora, chorar. né? Vale bambu aqueles artificial, assim? Vale parecido sim. com Vale, Vale? sim. Vale sim. Olha, então eu tô bem, porque eu tenho um assim. Se vale imagem, né? A gente tem que parar pra pensar, né? Exatamente, Então é o que eu ia vale, comentar. olha. Por exemplo, a pessoa que às vezes assiste os meus vídeos e eu falo dos arquétipos fracos, porque a galinha, porque a vaca, eles entendem errado. Até aproveitar o gancho para fazer por um favor, adendo explica. aqui. Eles pensam assim, então não posso mais comer carne se eu estiver morando em uma fazenda. O bichinho não tem nada a ver. O bichinho vivo, o bichinho lá na fazenda, você pode morar em pode ter 300 fazendas, isso não muda nada. O que tem a ver com a informação arquetípica é a imagem. Então, seja uma fotografia, uma estátua, o próprio bambu, ou o que está estampado lá no pano de prato, aquilo sim é a imagem, a informação que o arquétipo vai te trazer. Mas o bichinho, eu tenho o gato é o arquétipo. Mas eu tenho 4 gatos em casa e eles não ajudam em nada, só incomodam, só atrapalham. Eu ia falar, eu também tenho gato. A minha gata, inclusive, pula no meu computador, pula na minha agenda, pula no meu colo. Eu tô aqui trabalhando, ela tá aqui assim. Então, gato, se exemplo, se alguém perguntou, gato ajuda? Eu nunca vi eles tirarem o lixo. Não ajuda em nada. Mas dão um trabalho que eu Dá vou um te trabalho, contar. solta pelo. né? Solta pelo. Não, e aquele vídeo que você falou que não pode ter galinha na cozinha? Pô, todo brasileiro mundo, tem eu tenho uma galinha na cozinha. Todo brasileiro tem, Tem, verdade. né? É com sal, é com, né, guardanapo. A menina com ovo. Com ovo. Com ovo, bem isso. Porque a gente ganha de lembrança, ou alguém tem, Isso. e vende muito nessas lojas, é bem normal. E teve um tempo que essas coleções de cozinha estavam em alta. Eu né? tinha de sapo, uma coleção de sapo. Tá vendo? Era sapo de tudo que era jeito. Era sapo pra lá, sapo pra cá. Aham. E o sapo, a Marcela falou de sapo, né? Tu falou de sapo. É porque esses dias, eu né? falo no vídeo dela, ou porque eu não sei se você não pode ter. E o que é o sapo, assim? O sapo está envolvido com magia negra. O sapo está Hum. envolvido com algo que tem elementos ruins, negativos. Então, o sapo, ele vai te deixar nessa para trás, né? Então, ele é aquele atraso. Sapo não é um arquétipo bom, não é um arquétipo legal. É bom evitar. Então, o que eu posso fazer, Tia Lu? Posso substituir? Pode substituir pelo bambu, pode substituir por uma orquídea. Uma orquídea é um arquétipo de luxo, um arquétipo de sofisticação, de nobreza. Pode substituir pelo trigo. Sabe aqueles saquinhos de fortuna? Minha mãe tinha isso. Sei. Saquinho de fortuna com os grãozinhos. Aquele é um arquétipo.
Claro que eles não vendiam dessa maneira, eles vendiam Aham. como se o saquinho fosse mágico, mas a Uhum. explicação científica disso é que a informação do grãozinho é uma informação arquetípica. Então, por exemplo, na minha cozinha, não sei se a Clebe viu a vez que ela esteve lá, na minha cozinha eu tenho um potinho perto do fogão, porque fogão é abundância, fogão é fartura, na verdade, não é Uhum. abundância, é fartura. E a cozinha só. é o lugar da sua casa onde a fartura, ela se multiplica, porque ali você no Uhum. fogão você multiplica a comida, Transforma, você alimenta as multiplica. pessoas, então a Uhum. cozinha é o lugar da fartura. E eu fiz esse arquétipo com então você pega um recipiente e coloca ali grãos, arroz, feijão, trigo, pipoca, milho. No meu caso, eu fiz com um recipiente transparente, coloquei do lado do fogão. Fica decorativo. Fica Uhum. decorativo, você pode dar de presente para alguém, é um arquétipo de prosperidade, de fartura. E se você Eu tenho usa no um lado cheio do de fogão, pimenta, tá todas as estratégico. cores de pimentas, assim. Pra uma olhada. Tem pimenta amarela, pimenta Conta verde, mesmo. pimenta, nunca abro, é decorativo. Conta mesmo. Mas, claro, agora você falando em pimenta, eu falei em mal olhado, claro, não é para as pessoas entenderem errado e pensarem assim, tá, mas então isso que você está falando de arquétipo tem a ver com misticismo, tem a ver com ocultismo ou Essa é a próxima bruxaria. pergunta. Não tem a ver. Porque a imagem, o símbolo, a própria geometria, tanto dos números, das formas, são coisas milenares. Como eu estava falando, os babilônios usavam, os egípcios usavam, os reis, os nobres, então não tem nada a ver com o misticismo que foi criado depois, principalmente no Ocidente, aí que veio toda essa cultura errada, que não tem nada a ver. Mas quando se fala em misturar esses arquétipos em um potinho, que são todos grãos, por que dá para misturar esses grãos? Porque a maioria dos grãos, inclusive uva, são arquétipos correlacionados à prosperidade, à abundância. Cornucópia é um arquétipo de fartura. E ali você vê várias frutas, grãos também misturados. Aí sim você consegue fazer uma combinação perfeita, mas não tem nada a ver com ocultismo nem com misticismo. Também não tem nada a ver com religião. As pessoas perguntam, mas eu sou temente a Deus, ou eu sou de tal e tal religião, eu posso usar arquétipo? Arquétipo não tem nada a ver Não com tem nada a religião, ver, porque né? é inconsciente. Ou você aprende e usa ele a teu favor, aprende e usa nos negócios, na sua casa, na sua família, ou alguém vai usar isso e você nem vai perceber. Quando você chega na casa de alguém, tem um arquétipo. Quando você assiste um filme, tem um arquétipo. A Disney tá cheio de arquétipos. Cheio. Então, A Marcela, ela tava pensando se ela queria entender os arquétipos. porque assim, ó, a Lu, nos vídeos dela, você vai ficar curiosa, você que vai lá no canal Lu tá dela, lá, que procura... tem bastante coisa lá, vai lá no canal da Lu. Eu acho que não tá mais disponível, amiga, acho que ela já tirou a equipe dela. Então agora não Eu luta, procurei, fica não tava curiosa. mais lá. Ai, Aí- Acho até que eu já sei o que é. Ela falou do rato, sabe? Tá. Aham, ela falou do rato. E a minha casa tá cheio do Mickey espalhado em tudo que é lugar. Uhum. Então explica isso. Quem escutou o teu vídeo e é fã do Mickey, não Disney, né? Do Uhum. Mickey, espalha Mickey pra tudo que é lado. O que eu faço? Eu arranco os Mickey? O que eu vou fazer? Ai, eu sou Lu, olha a apaixonada por esse responsabilidade cara. aí, Olha a responsabilidade. Tá, deixa eu me explicar rapidinho. Vai lá. Quando eu sou fã do Walt Disney, Uhum, tá? uhum. E quando o Walt Disney tava no nada lá, Sim, que ele foi sim, sim. demitido Uhum. várias vezes por falta de criatividade, quem fez com que as pessoas enxergassem que sim, ele era criativo foi o Mickey. Uhum. Então, quando eu encho a minha casa de Mickey, eu falo assim, sim, todos podem ser criativos. Então, eu carrego isso em mim, Uhum, sabe? tá. E eu espalho. Então, na verdade, eu sou fã do Walt Disney. Tá. E o Mickey é um símbolo. Então, assim, é o trabalho o que dele. eu vou fazer quando você Uhum. falou do rato? Explica isso. Tá. O rato, ele é uma figura negativa. Isso é fato. E eu tenho vários ratos na minha casa, porque os meus gatos brincam com ratos. Lu, mas então se ele é uma figura negativa, como é que você faz? Na minha casa tá cheio de arquétipos positivos. Cheio, quem sabe, quem já entrou lá sabe disso. A Cleve, eu acho que já viu uns Aí eu trocentos. vejo nos vídeos, que essa casa é linda, e a gente fica Vários, olhando cada vários. detalhe, a gente põe o dedo na tela pra olhar o detalhe, Bom saber. a gente para o vídeo, Dica. Ó, já vamos dar uma dica pra você que grava stories, por favor. Quanto mais coisas e informações, assim, mais você vai reter a sua audiência, porque a gente vai parar o os dedo pra stories da olhar. tia Lu é Vai assim, olhar. você olha uma vez pra escutar ela falando, Depois depois pra você ver o- volta pra ir parando e olhar o que tem atrás. Bom saber. Ó, agora já sei. Não, mas de fato, eu espalho vários com as combinações corretas, óbvio, para neutralizar certas coisas, como, por exemplo, esses ratinhos que os gatos brincam, porque, querendo ou não, estão no nosso campo de visão também, nós não queremos que isso aconteça. Mas o rato, ele é um arquétipo negativo, sim, é um arquétipo ruim de destruição, de espalhar doença, essas coisas. Só que, o Walt Disney cresceu tanto.
Mas o Walt Disney utiliza tantos outros arquétipos na comunicação deles. Se você der uma pesquisada básica no Google e procurar arquétipos que o Walt Disney utiliza, tanto nos filmes, ou até mesmo no parque, no próprio marketing dele, você vai ver vários. Sempre que é feito esse equilíbrio, sempre que você destaca alguns arquétipos mais fortes em detrimento dos mais fracos, ele vence. Quem vence sempre é o mais forte. Então, a questão nem é tanto o sombra, o lado sombra do arquétipo, a questão não é tanto o arquétipo ruim, mas é o que você faz com os arquétipos fortes. Porque no teu carro vai ter o freio de mão, vai ter o acelerador, mas se você acelerar muito mais do que frear, você vai mais longe. Então, a questão não é o quanto de freio que tem, mas o quanto você usa isso para acelerar. O Walt Disney, ele se utiliza muito da informação arquetípica no marketing. E ele tem todo esse ensaio, essa narrativa, esse enredo de encanto e esse mundo dos sonhos. Isso também se valida muito dos arquétipos, das próprias princesas e tudo mais. E até, claro, tem as más línguas que falam que o Walt Disney se utiliza também dos arquétipos dentro dos filmes, né, das imagens subliminares. Muitas. Aí, claro, a gente não sabe até que ponto realmente isso não é só intriga da oposição, né? Mas, querendo ou não, estão lá, são informações subliminares. E o inconsciente, ele não vai questionar. Quando você põe o olho nisso, num filme ou em algum marketing, ele não vai questionar, ele vai aceitar aquilo como fato, ponto. E é isso que o arquétipo faz. Mas se a pessoa não conhece um arquétipo, ela não conhece um arquétipo forte, ela não conhece um arquétipo fraco, não importa se ela não conhece, está lá, ele vai comunicar com a mente daquela pessoa. Agora, se quem está utilizando o arquétipo sabe o que está fazendo, então isso é poderoso. Por exemplo, ela é um arquétipo forte de impacto, mas um arquétipo que eles utilizaram de maneira negativa, porque eles queriam dominar as massas. Então, todas as músicas que eles faziam, todo o enredo, todas as imagens, todos os símbolos que foram utilizados na época da Segunda Guerra para eles tomarem o poder, tem muito símbolo arquetípico ali. E a população, obviamente, não sabia, ela foi toda seduzida, porque quando você assiste aquilo, você pensa, nossa, como é que eles estão apoiando uma loucura dessas? Eles estão hipnotizados? De alguma forma estão. Mas, claro, que não tem como comparar isso nos anos 40. Não há como. Hoje em dia, a informação ela é diferente. Sim. Mas, naquela época, eles dominavam uma nação, dominavam pessoas também através das imagens e símbolos. Era só por causa disso? Não, não era só por causa disso. Mas isso era parte do elemento. Não tem como tirar. Mas mesmo as informações hoje em dia estando tão acessíveis, né? Parece que as pessoas só enxergam aquilo que elas querem ver, né? É uma preguiça, claro que sim, claro que E aí, sim. assim, e aí, às vezes, tu tem acesso, mas tu não leva aquilo pro teu consciente, Verdade. né? Tu vai sendo carregado, assim, sem questionar, né? Sem buscar informação e vai indo, né? Acho que por isso essa questão de levar as massas, né? É mais comum, cada vez mais comum por causa disso. Porque tu vai ocupando teu tempo, né? E a Lua, e acho que sabe muito bem entender essa questão do que nos mexe, do que nos move, né? Na questão da neurociência, enfim, né? Sim. Eu gosto de ouvir muito sobre isso, então... É e isso eu acho que é muito assim, se tu acaba sendo levado e não questionando, né? Esses dias eu tava falando com alguém, digo, se questiona. É bom, é ruim, mas questiona, né? Busca informação. Porque senão tu vai sendo carregado, tu não sabe nem pra onde. Exatamente. Né? Até compartilhei a partezinha lá, que o filme lá da Alice no País das Maravilhas é um livro, é um filme filosófico, né? Com certeza. Porque fala, né? O gatinho, quando diz assim, pra quem não sabe o lugar que quer chegar, qualquer caminho certo, eu acho que fala muito sobre isso. As pessoas não se questionam. Eles não se questionam. Não se questionam. Não. E aí são carregados por aqueles que detêm a informação. Né? Venha, Clebe. Exatamente. Mostra, traga, Exatamente. por favor. Gente! Querida. Olha ali o que tem na capa desse livro. Céu. Cheio dos arquétipos. Olha ali. As borboletinhas. As borboletas. Gente, Muitos. essas borboletas. A pirâmide do Egito. Sim, a pirâmide é um arquétipo muito forte. Pirâmide, então vamos lá. Só antes de tu falar do livro, Lu. Pirâmide, sabe aquele orgonite? Que é aquele que tem um monte... Qual é o principal dali? É a pirâmide ou o que tá dentro? Eu diria que é a pirâmide, porque o que tá dentro a gente não sabe o que tem dentro. A não ser que você quebre e mande num laboratório. Eu sou cética. É o último dia da minha vida. Não, mas eu também, assim. eu também sou assim. Eu também assim. Então, o maior é a pirâmide Isso, mesmo. é a imagem. Aí eu olhei e batilhou. Agora fale pra nós do seu livro, por favor. É a imagem. Então vamos lá. A borboleta azul, ela não está aqui por acaso. Claro que quem me conhece há pouco tempo talvez não saiba, mas no meu canal do YouTube tem um vídeo
que eu gravei em 2018, então eu tava bem diferente do que eu tô hoje. Cabelo curto, eu tava uns 10 quilos a mais, mas tudo bem. E aí eu fiz um vídeo falando sobre o exercício da borboleta azul, para que a pessoa manifeste a borboleta azul na vida dela. E do mesmo jeito que no vídeo ela faz o exercício para ver a borboleta azul, é a maneira que ela vai usar a lei da atração na vida dela para qualquer coisa que ela queira. O processo é o mesmo. E o vídeo é simples. 2018. 2018. Vamos deixar o link aqui porque eu quero ver esse Vou vídeo. colocar na descrição do vídeo. E bombou, assim, bombou. Muita gente Uhum. depois fez vídeos em cima disso. Mas, enfim, é um exercício de um outro livro que eu lia na época, norte-americano, que falava sobre vários exercícios, e esse era o que eu mais gostava e fiz. Então, a borboleta azul, ela está aqui porque tem muita gente que me conhece por causa desse vídeo e nesse aspecto. E esse livro de arquétipos, a princípio, eu não ia fazer, porque não é um assunto que eu considero simples. É um assunto complexo. Uhum. E é bem como você falou. Hoje, se você procurar por livros na internet, você vai encontrar livros de Jung ou livros de psicanálise que são 700, 800, às vezes até 1000 páginas, super Isso. complexos e que são... Não é que sejam ruins, eles são ótimos, mas eles levam muito tempo até você decodificar o que tem ali. Ou para aquela pessoa que ama psicanálise, que ama estudar, e ela vai adorar um livro mais complexo. Como os meus alunos pediam muito sobre arquétipo, eu pensava, como que eu vou ensinar para eles de uma maneira fácil? Porque tudo bem, eu errei muito utilizando arquétipo, eu não sabia. Até que eu aprendi e comecei a utilizar de uma maneira correta. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas em alguns vídeos? Eu achava isso uma missão impossível. Até que, de tanto eles pedirem, nós fizemos um treinamento só sobre arquétipos, ficou ótimo, e do treinamento nasceu o livro. E agora ele vai para a editora. No janeiro, no máximo fevereiro do ano que vem, estará em todas as livrarias do país. E nós fizemos essa edição exclusiva para os nossos alunos da turma agora da semana passada, e trouxe alguns aqui para vocês. Gente, que Então, lindo! Eu tô são os sagaz meus- nesse Nossa. livro. Os nossos Hoje. alunos têm. Ai, então, a gente. Nossa, é 4? Eu vou ter que 4? sortear 2. Sorteia 2, fica com A gente 2. sorteia. É, vamos Já sortear garante o de 2, vocês. amiguinhas. Os primeiros, né? Vamos fazer alguma coisa bem legal, né? A gente vai ficar com os nossos. E assim, certamente, sucesso na certa, tá? Sucesso na dúvida. certa. A gente que estuda, eu nunca tinha visto aqui, tá? Aí isso para você ter uma ideia, fala sobre personalidade, fala sobre personagens, fala sobre cores, números, símbolos, fala sobre as imagens e com um catálogo de quase 200 imagens e o que cada uma delas significa. Por exemplo, o que o panda significa, o que o bambu significa, o que o chapéu significa. E também no final tem algumas combinações. Eu quero fazer combinações para dinheiro, combinações para saúde, combinações para relacionamento. Tem também. Então ele ficou um Nossa. material bem resumido, mas ao mesmo tempo bem prático. né? Útil, Ai, eu direto. tô me arrepiando de cima a baixo, porque eu tô achando Nossa. isso aqui incrível. E eu acho que Muito. esse livro, ele tinha que sair antes do ano novo. Mas não dá tempo. Não dá Aquela tempo. assim, pô, luta lá. Dá um jeito, né? Se Faz, vira. luta aí. Porque Qual é os arquétipos lá da agilidade? Vamos botar todos É, juntos vamos botar e todos. vamos... Gente, vai isso dar, aqui, vai isso dar. aqui é pra ser presente de É, Natal. imagina. Não, e as pessoas que gostam de unir É esses sério. elementos, Lu, no final do ano, verdade. né? É verdade. No Aqui final elas do ano têm pra um reunir a família. Para que Uhum. elas consigam trazer esses elementos no final do ano, na virada, É. né? Imagina. Você pode decorar a sua mesa só com arquétipos. Imagina. É muito poderoso, né? Nossa, não, eu tenho certeza que a Lu vai dar Pra conta. receber a Vai família. dar conta, né? Vai dar conta. Tenho certeza que Ai, vai. Lu, é sempre uma delícia ter você Muito aqui. bom. Ai, você nos empolga, nos inspira Nossa. demais. Tem o dom de fazer a gente pensar. Só o fato de você falar e colocar a gente para refletir, você acessa. Isso é mal de um cientista. Você acessa lugares e lembranças que talvez você não lembrasse naturalmente, assim, Legal, né? Que legal. Mas tudo que você fala é pensado? Você faz isso por querer? Não sei te dizer se é por querer de maneira estratégica. Aham. Eu só sei que eu não me preparo para vir aqui com uma informação que foi pensada minuciosamente. Eu trago aquilo que eu busquei, que eu pesquisei, que é natural. Tanto que você pode notar quando fala comigo que eu não fico buscando as palavras, elas simplesmente acontecem. Isso, É. eu acho que é isso. Bem isso. E assim, a gente, quando tá na internet, a gente pega, pelo menos
teu YouTube, você começa a assistir, vou assistir um pouquinho. Quando você vê, você tá no final do vídeo, mas tipo assim, você tá hipnotizada não sei quanto tempo ali, entendeu? Você não dá pra assistir um pouquinho. Você quer ver até o final. Bom, e aquilo isso é vicia, bom. você quer ir pro próximo, tá, deu, agora já... Isso é bom. Agora chega. Isso é uma das coisas que eu nunca soube te explicar. Claro, eu venho do rádio desde os 14 anos, eu era nova no rádio, adoro oratória e etc. Mas eu não consigo usar TP, eu não consigo usar roteiro, eu não consigo, se me der um texto para ler, eu vou dar uma olhada no texto e vou fazer do meu jeito. Então, isso pode ser algo que reflete e que faz com que a pessoa se identifica com aquilo, que a maioria não consegue, né? E deixa eu te explicar uma coisa também, que é uma necessidade que eu tenho, não sei se todas as alunas já pediram, ou você já tem, eu não sei. Eu não fico paradinha sem nada, absolutamente nada. Tem que estar alguma coisa rodando, alguma coisa acontecendo. Tá. E, vou fazer uma maquiagem, tipo hoje que aconteceu. Aí eu gosto de pegar alguma coisa e colocar pra rodar, assim, sabe? Você tá no Spotify? Não sei. Tá. Tá. Porque assim. Pergunta que Tia eu não Lu, sei. Tia Lu, assim, ou no curso é possível fazer isso? Sim, no curso sim. Inclusive, os últimos treinamentos que nós estamos fazendo, que são os mais atualizados, eles têm materiais em áudio, que eles são acessados pela plataforma. Isso. Justamente para facilitar, para a pessoa poder ouvir alguma coisa. E é complicado até isso que você comentou, porque você disse o que você gosta de ter algum barulho, de ouvir alguma coisa. Meu marido é exatamente igual. Eu já sou o oposto. Eu já preciso ficar quieta. Eu também. Eu não consigo. Eu tenho... É muito particular, né? Pra focar e pra entrar lá nas ideias, assim, profundas, eu tenho que estar aqui, ó. Quieta, ouvindo o meu próprio barulho. Tipo assim. O meu próprio silêncio. Então, ele já não. o que eu quis dizer é porque ela acessa lugares e coisas que talvez eu não lembraria se eu não estivesse escutando ela. Entendeu? Então tem esse lado também. De repente, fazer esse exercício é algo bacana que dá pra você fazer também. Que depende muito da finalidade, né? Sim, às vezes exatamente. tu quer ter um insight, tu fica ouvindo. Mas às vezes quando tu quer acessar as tuas ideias e decisões, tipo assim, tu tem que estar ali no... Daí volta pra você. Lu, agora eu quero que você dê a mensagem final, porque hoje você não vai escapar do Pode Responder. Como é que é isso? Me conta. Hoje você não Nós vai também escapar temos disso. surpresas. A gente finaliza esse episódio normal, né? Passa a mensagem pros nossos amiguinhos sobre esse... Pra que elas desencanem, que às vezes a pessoa fica encanada com esse negócio também, né? Assim, e estudem, dá a sua mensagem final lá pra ela, e daí a gente vai pro Pode Responder. Bora lá, então. Bora lá. Sobre imagens, sobre arquétipos, sobre o quanto você é capaz de escolher e transformar a sua vida. Eu nem uso tanto a palavra transformar, mas principalmente modelar, refazer, reorganizar. Se utilize daquilo que você tem, daquilo que você controla, daquilo que você pode. Claro que se ela quer, ela pode, mas já que você pode, então escolha fazer com as ferramentas que você tem, com os atributos que você encontra na sua vida agora. Porque às vezes a gente perde tanto tempo pensando no que poderia ser, no que deveria, no que é ideal, e não presta atenção no que pode ser agora, no que pode modificar agora. Existem imagens, existem símbolos, existem arquétipos que vão te ajudar, mas não vão funcionar sem você. E é só você quem toma essa decisão, quem escolhe e quem pode. Que linda! Muito bom, obrigada, Lu. Eu que agradeço a oportunidade, nossa, eu agradeço de coração, me sinto em casa aqui, não parece que eu venho fazer um podcast, parece que eu venho pro meu próprio podcast. Eu acho que na próxima já me sinto a gente dona. pode botar assim, café, um chazinho, trazer uns biscoitinhos. ótimo. Eu acho que a playlist tua vai ser tua, entendeu? Eu acho que eu vou abrir essa... É sério, se você quiser, sério. Ai, eu quero. Eu acho que já que essa playlist foi aberta, tá, vamos conversar. Porque eu acho que às vezes você tem um convidado legal que dá pra trazer, entendeu? Então, eu tô fazendo negociação ao vivo. Sim, Ao vivo não, assim, no ar, né? No ar. Tem algum convidado especial que você queira trazer, sabe? Então você fala assim, Marcela, sabe aquela playlist? Então vem pra cá. E esse espaço é aberto pra você. Ai, que legal. Tá, é aberto pra você, entendeu? Os nossos patrocinadores têm total interesse nisso aí. Ai, que Então, traga aí o seu convidado e vamos aumentar essa playlist. Ótimo, pode Tá contar bom? comigo. Pode contar comigo, bom? sim. Vamos combinar, né, Lu? Tem que ser meio doida pra aceitar fazer um podcast em Curitiba, né? 2 estados depois do teu, na beira da praia, né? Então tem que ser meio louco.
Então essa playlist é aceitar os tua, você faz o que você convites, então quiser com ela. estamos Não, juntos, legal, estamos legal. todos juntos, Vamos juntas pro topo. E pode contar comigo, sim. Vai ser Tá um bom. prazer, vai ser um prazer. Fechado. Tem muita Ai, coisa legal. boa que vai vir aí pros próximos meses. Vai ser loucura, mas vai ser Vai ótimo. ser Então muito tá bom. legal. Eu olha conto aí, com ó. ela, que ela pode pra isso Já acontecer. pode contar. Já pode, né? Já pode. Fecha pra nós, amiga. Ah, então tá, gente. Muito obrigada por você estar aqui com a gente até agora, até esse momento. E se você está aqui e ainda não deu like, não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve nesse canal. Não esquece de compartilhar se esse assunto aqui trouxe alguma coisa para você, se deu algum insight na sua mente, por favor. Compartilha aí com alguém, porque com certeza você vai estar ajudando essa pessoa também transformar alguma coisa na vida dela. E claro, não esquece, aqui embaixo a gente vai deixar todos os canais da Lu para você já entrar lá, olhar o conteúdo dela e transformar um pouquinho aí a sua vida, já nos pouquinhos, degraus em degraus, enfim. A gente vai construindo o que a gente quer lá na frente, tá bom, gente? Muito obrigada. Até o próximo.